deixa gravar aqui, porque senão eu acabo esquecendo. Então, muito bom dia para vocês, nossa aula de introdução à história, tá? Nós temos trabalhado a questão da expansão do socialismo no mundo. Nossa última aula, nós abordamos a questão da Revolução Chinesa. Para hoje, nós vamos abordar a questão da Revolução Cubana, quais foram os motivos da Revolução, o que aconteceu dentro do processo da chamada Revolução Cubana, e nós vamos analisar também algumas condições da cultura dentro do processo de expansão desse socialismo ou a cultura no período da Guerra Fria. Portanto, nós vamos pegar pós-Segunda Guerra Mundial até basicamente início da década de 90 ou basicamente até a década de 80, a transição para a década de 90, o que estava acontecendo no mundo, tá? Os movimentos que passam a estabelecer a luta por direitos civis que vão ocorrer lá nos Estados Unidos, que vão ocorrer pelo mundo afora. No Brasil, os movimentos sociais que passam a surgir contra o regime militar da década de 60, 70 e início de 80. Portanto, nós temos algumas transformações no ambiente cultural, não só a nível de Brasil, mas a nível de mundo nós temos algumas transformações, como, por exemplo, a própria Guerra do Vietnã, que trouxe para o universo ocidental manifestações contra a eclosão da Guerra do Vietnã, ou nós podemos chamar de movimento contracultural que passa a acontecer no final da década de 60 e início da década de 80. E nós sabemos, tá? Em sociologia, vocês estudam em sociologia, devem ter estudado os chamados movimentos sociais. E nesses movimentos sociais, esses movimentos eles têm um caráter político de engajamento social e também de luta social. Foi o que aconteceu com o movimento hippie, tá? Que se espalhou pela Europa, se espalhou pelos Estados Unidos, se espalhou também pelo Brasil. Um movimento contracultural de contestação da ordem da cultura vigente, ou contestação dos elementos que são impostos pela cultura, tá, oficial que se é estabelecida dentro da sociedade. Querendo ou não, nós temos uma chamada cultura oficial. Toda sociedade teria aquilo que é chamado de cultura oficial. O que seria essa cultura oficial? É aquela praticada pela grande maioria dos indivíduos dentro da sociedade, certo? Então, para hoje, abordando o elemento que nós vamos chamar de Revolução Cubana, tá? Importante nós salientarmos que Cuba, no início do processo da sua revolução, Cuba não tinha ligações com o socialismo soviético, não tinha ligações, a pretensão não era instalar um regime socialista em Cuba. Então, o caminhar do desenvolvimento das práticas que foram ocorrendo levou Cuba ao processo de alinhamento com a União Soviética. Mas o objetivo da Revolução Cubana não era, tá? No início do movimento, não era implantar um regime socialista na ilha de Cuba. A ideia era retirar a ditadura do presidente Fulgêncio Batista, eliminar a estrutura da ditadura de Fulgêncio Batista e eliminar, tá, a dominação norte-americana na ilha, porque Cuba era considerado o quintal dos Estados Unidos, ou o parque de diversão dos norte-americanos. Por que isso? Porque feriados, fim de semana, os norte-americanos iam para Cuba beber, fumar charuto, jogar nos cassinos em Cuba. Então, o que passa a acontecer? Um grupo de revolucionários vão querer tirar o presidente Fulgêncio Batista do poder. E aí desenrola todo um movimento armado, todo um movimento revolucionário e depois a estrutura de ruptura
com os Estados Unidos. E a partir dessa ruptura que passou a ocorrer entre Cuba e Estados Unidos, os Estados Unidos promovem um boicote econômico a Cuba. Como é estabelecido um boicote econômico capitalista a Cuba, Cuba busca aliança econômica com a União Soviética. E, a partir daí, Cuba torna-se um país socialista na América, que piorou, agravou o medo dos Estados Unidos em relação à ilha de Cuba. Aí, a ilha, praticamente, economicamente, não tem um grande poder na região, mas politicamente tem um laço de ligação com as outras pequenas ilhas, tá? do Atlântico, e também tem influências diretas com outros políticos das diversas regiões do Caribe, certo? Portanto, Cuba passa a ser o pesadelo dos Estados Unidos na América Central ou na região do Caribe, certo? Então, o que vai acontecer? A Cuba foi a última colônia hispânica a conquistar a independência do território da sua metrópole. Portanto, Cuba tornou-se independente em 1898 da Espanha, tá ok? Então, em 1898, quase no início do século XX, Cuba torna-se independente da Espanha. Então, processo ligado à guerra hispano-americana, ou seja, os países da América Latina estavam propiciando o seu processo de independência em relação da Espanha, o próprio México, Cuba, a Guatemala, a Venezuela estavam no seu processo de luta da independência política e econômica da Espanha. O que vai acontecer? Só que no século XIX nós temos a influência, tá? Nós temos a influência dos Estados Unidos pressionando os países da América para tornar-se independentes e estabelecer aquela ideia que nós já falamos aqui na aula para o segundo ano, lá no início do ano, onde nós falávamos assim, doutrina Monroe. Tá? A doutrina Monroe estabelece que a América deve ser governada por americanos, ou seja, América para os americanos. Só que a gente até brincava um pouco a respeito do exemplo, falando que América para os americanos do norte, porque os Estados Unidos da América impôs-se sobre os países americanos, como é o caso da emenda Platt. A emenda Platt da Constituição cubana era uma emenda que permitia intervenções dos Estados Unidos da América na ilha de Cuba. Portanto, Cuba tornou-se independente da Espanha, mas tornou-se mero fantoche da economia norte-americana. E o presidente que estava no cargo, o Fulgêncio Batista, era pró-Estados Unidos, portanto, ele defendia as relações diretas entre a ilha e o poder econômico dos Estados Unidos da América do Norte, certo? Então, isso influenciou o processo de luta pela autonomia da ilha de Cuba. A emenda Platt, olha aqui, a emenda Platt estabelecia a gerência dos Estados Unidos sobre os tratados assinados pelo governo cubano, ou seja, tudo que Cuba fosse fazer, todos os acordos econômicos, sociais, políticos que a ilha fosse estabelecer com outros territórios, deveria ser gerenciado pelos Estados Unidos. Na verdade, controlado pelos Estados Unidos. Então, a ratificação dos decretos militares estadunidenses da Guerra Hispano-Americana, ou seja, a emenda Platt colocava
todos os acordos estabelecidos entre os Estados Unidos e a Espanha, de maneira a conciliar os interesses norte-americanos. Portanto, o interesse norte-americano se sobrepunha ao interesse da ilha ou ao interesse de Cuba. Então, permissão de intervenção dos Estados Unidos no país. Olha que situação absurda. E o presidente Fulgêncio Batista, tá? Era favorável a essas ideias, porque, segundo ele, os Estados Unidos estavam levando desenvolvimento econômico para a ilha. Porque o único que investia diretamente, o único que mandava indivíduos para Cuba e tudo mais, eram os Estados Unidos. Então, essa permissão dos Estados Unidos intervir diretamente no território, na ilha de Cuba, era justamente para manter os interesses dos Estados Unidos em alta. Portanto, os interesses dos Estados Unidos falavam mais alto que os interesses da própria ilha de Cuba. Portanto, a ilha ficava sob a tutela norte-americana, o controle e o poderio norte-americano, tá? Aí nós falamos ainda que o século XIX nós desenvolvemos a chamada política do Big Tic. Na ilha de Cuba, diz assim, o domínio dos Estados Unidos em Cuba se deu dentro das diretrizes do Big Tic, falar macio, mas com um porrete na mão. Ou seja, essas intervenções e esses gerenciamentos políticos e econômicos que os Estados Unidos faria em relação a Cuba tinha uma forte pressão dos Estados Unidos por trás desses acordos, por trás desses tratados, por trás desses gerenciamentos. Na verdade, a ilha de Cuba ela era obrigada a estabelecer o domínio abaixo, aliás, ser dominada pelos Estados Unidos. Ela era obrigada a se manter dentro do domínio do poder dos Estados Unidos. Portanto, dentro dessa esfera surge a dependência da ilha dos Estados Unidos. É isso que vai trazer assim um grande desacordo com os chamados revolucionários, certo? Os grandes revolucionários, os três, gravem o nome: Raul Castro, Fidel Castro, Ernesto Guevara, tá? O famoso Che, Ernesto Che Guevara. Então, esses três são os principais líderes da chamada Revolução Cubana. E isso ocorre mediante a realidade que Cuba vivia. Então, Cuba, antes da Revolução, governada de forma autoritária por Fulgêncio Batista, apoiado pelos Estados Unidos. Isso nós já falamos, isso nós já deixamos bem claro. A ideia agora é estabelecer que o Fulgêncio Batista foi colocado no poder por influência dos Estados Unidos para manter os privilégios econômicos dos Estados Unidos na ilha, dentro daquela ideia, dentro daquela perspectiva imperialista do América para os americanos. Portanto, Fulgêncio Batista derrubou anos antes o governo eleito de Pío Socarrás, sucessor de Ramón Grau San Martín, ou seja, antes Cuba tinha um governo que foi eleito pela população de maneira democrática, só que foi a partir da influência norte-americana que há uma derrubada do Socarrás e o estabelecimento do poder do Batista, porque o Socarrás ele tinha uma ideologia nacionalista. Ou seja, Cuba não estaria dependente economicamente de nenhum outro país do Caribe, da América Central, muito menos dos Estados Unidos. Só que o Batista tinha uma ideia diferente, aliar-se economicamente à estrutura dos Estados Unidos. Então, vejam muito bem que o princípio da
princípio que vai levar à Revolução Cubana era proporcionar a independência da estrutura norte-americana, portanto, independência do imperialismo norte-americano. Agora nós já temos a influência em Cuba, nós tínhamos também, aliás, a influência no Brasil, que até hoje é evidente a influência da economia norte-americana no Brasil, e por isso os Estados Unidos vai pressionar o governo brasileiro pós a Segunda Guerra Mundial para retirar do poder Getúlio Vargas, e tudo concomitante próximo, ou seja, no mesmo período de proximidade. Nós temos retirada de Vargas em 45, nós temos a Revolução Cubana na década de 50, e tudo isso que está acontecendo no contexto da Guerra Fria era para proporcionar um poderio de influência no mundo, uma influência econômica no mundo capitalista, comandado pelos Estados Unidos. Então, tudo isso que nós estamos falando era uma ideia dos Estados Unidos manter o controle da economia mundial, certo? Aí nós temos o seguinte, tá? As primeiras tentativas de revoluções. Então, os revolucionários ficaram insatisfeitos com a presença norte-americana na ilha, com a aliança, tá, muito profícua, muito próxima de Fulgêncio Batista e os Estados Unidos, e passaram a lutar contra a dominação norte-americana em Cuba. Então, ocorre assim, 26 de julho de 1953, é a primeira ação direta a respeito da tentativa de libertar Cuba, ou seja, Fidel Castro, membro do Partido Ortodoxo, lidera o ataque ao cartel de Moncada, tá? E esse foi o princípio de um processo revolucionário em Cuba, o ataque ao quartel de Moncada. Ele é preso e vai ser anistiado em 1955. Ele é preso, fica 2 anos presos em Cuba. Depois, quando ele sai da prisão, ele foge para o México. E lá no México, ele começa a tramar uma invasão dentro da ilha de Cuba. Então, o que vai acontecer? Ele, juntamente com o irmão dele, o Raul Castro, e o médico argentino, tá? Ernesto Che Guevara, nós já falamos, Ernesto Che Guevara, a participação dele na política do Brasil, a condecoração que foi dada a ele, a Ordem do Cruzeiro do Sul, pelo presidente Jânio Quadros. Nós falamos disso a respeito do processo do governo Jânio Quadros em algumas aulas atrás, tá? Então, o seguinte, dentro dessa possibilidade, tá? Ele vai estabelecer a tentativa de invasão de Cuba, no iate Granma, tá? Tenta invadir a ilha, mas é rechaçado pelas tropas de Fulgêncio Batista, ou seja, é impedido pelas tropas de Fulgêncio Batista. Na verdade, a invasão não contava com mais de 100 homens dentro do iate. Aí fica difícil de você tomar um território, mesmo que seja a ilha de Cuba, somente com aproximadamente 100 homens. Então, a maior parte dos revolucionários morrem porque eles vão abrir fogo contra as tropas de Fulgêncio Batista, certo? E aí temos assim, os irmãos Fidel e Raul Castro, tá? E Che Guevara chegam à chamada Sierra Maestra e organizam camponeses na luta armada. Como a invasão de Cuba pelo iate não deu certo, então eles chegam à ilha de Sierra Maestra e lá eles passam a formar como se fosse uma guerrilha, tá? Eles formam uma guerrilha de camponeses, um exército de camponeses, e a partir daí eles tramam o processo de tomada do poder na ilha de Cuba. Então temos assim, um movimento de 26 de julho, a oposição de uma guerrilha socialista, Ernesto Che Guevara, Fidel Castro e outros
partem para o conflito em Serra Maestra. Isso vai acontecer porque eles vão defender os interesses da economia local. Então, no início do processo de revolução, eles vão ser apoiados pela burguesia açucareira da ilha de Cuba. Mas por que a burguesia açucareira de Cuba tinha interesse em apoiar esse movimento guerrilheiro? Esse movimento guerrilheiro ele foi apoiado pela burguesia açucareira em Cuba devido ao controle do comércio, o controle do comércio do açúcar pelos Estados Unidos, que pagavam assim basicamente um preço mínimo na produção do açúcar e comercializava esse açúcar com os Estados Unidos por um preço bem baixíssimo, tá? Propiciando uma lucratividade maior dos Estados Unidos com o mercado interno do açúcar. Já no mercado externo, uma exploração desses produtores levou à insatisfação dessa pequena burguesia açucareira em Cuba. Em 1º de janeiro de 59, vejam bem, a Revolução inicia em 53, tá? Quando Fidel Castro tenta tomar algumas ações dentro do movimento revolucionário em Cuba. Em 59, 1º de janeiro de 59, Fulgêncio Batista, temendo, tá, uma repressão muito maior dos guerrilheiros, que agora o grupo já era um pouco maior, Batista foge e os revolucionários tomam a capital da ilha, vão tomar aí a cidade de Havana, em Cuba. Então, a partir daí, nós temos o início da concretização da Revolução Cubana, quando a guerrilha de Fidel Castro invade Cuba, toma a Havana e Fulgêncio Batista deixa a ilha de Cuba, vai fugir para regiões mais para o interior e depois ele vai para o exterior e acaba sendo preso. Então, em 1959, efetiva-se a Revolução Cubana, apoiada por Raul, Fidel Castro e Ernesto Che Guevara, os 3 chamados revolucionários. Cuidado que em algum texto, em algum exercício, por aí você pode encontrar o termo Los Barbudos, ou seja, Raul Castro, Fidel Castro e Ernesto Che Guevara, que são os líderes do movimento revolucionário. Então, nós temos assim, aqui nós temos a imagem dos revolucionários, tá, entrando na região de Cuba, Fidel Castro, Che Guevara, Raul Castro e muitos políticos locais que apoiaram a revolução. Mas por que apoiaram a revolução? Porque sabiam que com a deposição de Fulgêncio Batista, um novo governo seria instalado. E a instalação desse novo governo permitiria que novas elites surgissem dentro da estrutura política e econômica da realidade a qual se passava a condição política da ilha de Cuba, certo? Aí Cuba, após a Revolução, que é um dos elementos mais importantes, que são dos elementos que mais caem nas provas de vestibulares por aí afora, é instituído o regime socialista, porque a partir do momento que há uma ruptura com o poder econômico norte-americano, tá, dos Estados Unidos, Cuba se vê abandonada economicamente. Então, para não ficar abandonada economicamente, a principal ideia dos revolucionários era se aproximar da estrutura socialista soviética. Só que implanta-se um modelo socialista em Cuba. Esse socialismo nunca transformou-se num comunismo real, certo? Então, essa ideia ficou assim. E começa assim, a implantação de uma reforma agrária, por isso, muitos indivíduos da burguesia açucareira retiram o apoio da Revolução
pós-concretizada a Revolução, porque a partir da concretização da Revolução, os revolucionários eles passam a estabelecer elementos baseados na reforma agrária, na reforma de base, na reforma trabalhista, na reforma educacional e a reforma também cultural na Ilha de Cuba. E acaba prejudicando a burguesia açucareira, porque agora eu tenho a implementação da reforma agrária. Ele vai pegar as multinacionais que não eram gigantescas, que não eram muitas, mas existiam multinacionais que dominavam o mercado da eletricidade, que dominava o mercado do saneamento, que dominava também a importação e a exportação. A partir da concretização da Revolução, e essas empresas são expulsas do território cubano. A infraestrutura dessas empresas serão confiscadas pelo governo cubano, mas a gerência, a administração é toda enviada embora. Então, há um processo de alinhamento com a União Soviética. Isso é bem claro. Em qualquer vestibular, em qualquer exercício que cobrar na bipolarização mundial a respeito da origem do movimento da Revolução Cubana e as consequências da Revolução Cubana, sempre vai aparecer o processo de alinhamento com a União Soviética. Por que ocorre? Porque nós estamos falando do mundo de Guerra Fria. Ou você se alinhava aos Estados Unidos, ou você se alinhava à União Soviética. E muitos países passaram a estabelecer realmente um alinhamento com a União Soviética para fugir dessa dominação econômica, dessa dominação que os Estados Unidos impunha a respeito da economia em relação aos outros países, certo? E, ao mesmo tempo, nós temos conflitos constantes com os Estados Unidos, tá? O conflito da Baía de los Porcos, ou seja, em 1961, tá? Em 1961, os Estados Unidos, por meio da CIA, da Companhia de Inteligência Norte-Americana, a CIA, a Agência de Inteligência Norte-Americana, tá ok? A CIA vai tentar uma contra-revolução, vai montar um pequeno exército e vai tentar tomar a ilha de Cuba, retomar a ilha de Cuba em relação aos revolucionários. Eles vão perder porque Fidel Castro, juntamente com seu irmão Raul Castro, já tinham organizado um exército nacional e, a partir daí, a contra-revolução fracassa dentro da ilha de Cuba. Só que os Estados Unidos conseguiu manter um território dentro da ilha de Cuba, um território, uma área militar. E vocês devem conhecer, já devem ter ouvido falar também em geografia, aí a prisão de Guantánamo, tá? É a área militar, tá? É como se fosse como eu posso dizer como se fosse uma área restrita, é uma área restrita norte-americana dentro da ilha de Cuba. Apesar de Cuba ser uma estrutura socialista, apesar de Cuba ser uma estrutura oposta à economia norte-americana, os Estados Unidos conseguiu manter dentro da ilha uma área designada para o seu uso exclusivo de caráter militar, a chamada Ilha de Guantánamo, ou, perdão, prisão de Guantánamo, na Baía de Guantánamo. Então, é uma das prisões mais utilizadas pelos Estados Unidos durante a Guerra Fria, onde eram mandados inimigos de estados, onde eram mandados os famosos socialistas que eram perseguidos dentro dos Estados Unidos, eram presos na Baía de Guantánamo, na prisão de Guantánamo, em Cuba, tá? Aí vem, em 1962, tá? A crise dos mísseis, já que Cuba
tornou-se socialista a partir de 1960. Fidel Castro, junto com Nikita Khrushchev, que era o secretário-geral do Partido Socialista ou comandante-geral da União Soviética, tá? Decide montar uma base de lançamento de mísseis dentro de Cuba. Olha só, para assim o pesadelo dos Estados Unidos e a União Soviética montando uma base de lançamento de mísseis em Cuba. Qual era o grande medo dos norte-americanos? É justamente que, numa possível guerra, num possível desentendimento, num possível confronto bélico, Cuba seria, assim, aliada diretamente à União Soviética e de Cuba aos Estados Unidos, os mísseis teriam alcance para destruição do território norte-americano. Então, assim, foi um momento de instabilidade que passa a ocorrer dentro da política, dentro da estrutura dos Estados Unidos com a União Soviética. A tensão da crise dos mísseis. Inclusive, se você quiser, tem um livro, tem um filme chamado Os 13 Dias que Abalaram o Mundo. Retrata justamente essa relação da crise dos mísseis, do estabelecimento da base de lançamento dos mísseis em Cuba pela União Soviética, tá? E aí, em 1962, Estados Unidos decreta oficialmente o embargo, ou chamado bloqueio econômico à ilha de Cuba. Os produtos cubanos foram proibidos, tá? Dentro dos Estados Unidos, tá? Os produtos cubanos foram proibidos de comercialização e importação, de exportação para o território norte-americano, ou seja, não poderia comprar nem vender para os Estados Unidos. Se não me falha a memória, o charuto cubano ainda é proibido nos Estados Unidos, tá? O charuto cubano ainda é proibido de se comprar dentro dos Estados Unidos. Eu não lembro se já revogaram a lei ou se a lei ainda permanece, mas até um tempo atrás, o charuto cubano, muito famoso no mundo todo, era proibido dentro dos Estados Unidos. O comércio e o consumo, se eu não me engano, era proibido dentro da ilha. Aí nós temos a imagem à esquerda. À esquerda, nós temos o Ernesto Che Guevara, o famoso El Che, tá? E à direita, nós temos o revolucionário Fidel Castro. Tá? Se for levar em consideração o tempo que Fidel Castro ficou ao poder, é um tempo assim grandiosíssimo. Ele fica de 1959 a 2014, quando ele é afastado do poder. Então, 59 a 14 vai dar praticamente 59... nossa, quase 60 anos dentro do poder da ilha de Cuba. Então, o que vai acontecer? Dentro dessa possibilidade, nós vamos ter assim uma reestruturação da economia da ilha e também a questão da possibilidade do desenvolvimento da ilha independente dos Estados Unidos, tá? Aí vem assim, após o equivocado ataque dos Estados Unidos à Baía dos Porcos, a CIA que tenta a contra-revolução, ao alinhamento de Cuba com a União Soviética, permissão de instalação de mísseis balísticos na área contra os Estados Unidos, ou seja, Raul Castro e Nikita Khrushchev montando acordo político para montar uma base de lançamentos dentro da ilha. Olha que absurdo. Os Estados Unidos ficou assim, de orelha em pé, com pesadelos, tá? Olha, ficou assim muito preocupante a situação, a crise dos mísseis, ou seja, os 13 dias que abalaram o mundo. Os Estados Unidos ameaçaram atacar a ilha caso os mísseis não fossem desmontados. E aí é um problema muito sério. Veja o tamanho territorial dos Estados Unidos e veja o tamanho territorial da ilha de Cuba. Então, assim, só para você ver
a questão do exército norte-americano e o exército cubano. Se houvesse uma invasão, uma investida dos Estados Unidos na ilha de Cuba, basicamente eles destruiriam toda a região da ilha de Cuba. É óbvio que isso não iria acontecer porque a União Soviética estava de olho nos acontecimentos. Deixa eu ver. Volto sim, volto o slide sim. Deixa eu voltar aqui, espera aí, só um pouquinho. Voltei. Opa, esse aqui? Esse daí, obrigada. Ok. Já tirei print, pode voltar. Então, ok, obrigado. Eu que agradeço, certo? Então, é o seguinte, dentro desse episódio, os Estados Unidos ameaça, tá, a invasão de Cuba. Só que tem um detalhe, nós falamos a respeito da Guerra da Coreia, nós falamos a respeito da Guerra do Vietnã, onde Estados Unidos e União Soviética estiveram dentro desses conflitos, mas nunca um ataque direto um ao outro. Provavelmente seria uma nova guerra, um novo Vietnã dentro da América Central, na região do Caribe, onde os Estados Unidos invadiria Cuba, mas Cuba, a pequena ilha de Cuba, é aliada da União Soviética, que muito provavelmente não iria abandonar o seu aliado na América e iria lutar na guerra em Cuba contra os Estados Unidos. Então, as autoridades soviéticas na ONU negam o fato de tentar montar uma base de mísseis em Cuba, ou seja, os Estados Unidos fala dentro da Organização das Nações Unidas que Cuba cedeu o território para a União Soviética instalar bases de mísseis. A União Soviética, vendo uma possibilidade de confronto, de conflito bélico, nega a instalação de mísseis dentro de base de lançamentos de mísseis dentro de Cuba. Então fica aquela situação. A União Soviética vai montar uma base dentro de Cuba ou não vai? É claro que foi um pretexto para os Estados Unidos tentar manter o controle na ilha de Cuba. Não vai conseguir, porque a União Soviética não estabelece a sua base de lançamento de mísseis e Cuba torna-se cada vez mais forte aliança com a União Soviética. Portanto, temos essa condição de caráter fundamental. O caso foi concluído com o desmonte dos mísseis pelos soviéticos, ou seja, a União Soviética vai desmanchar os seus mísseis que possivelmente seriam levados até Cuba. Então, esse problema vai gerar assim, um desentendimento de caráter mundial. Em contrapartida, os americanos retiram os seus mísseis da Turquia. Olha que coisa, viu? Na Turquia existiam bases de lançamento de mísseis norte-americanos. Então, para que a União Soviética desmontasse os seus mísseis que possivelmente estavam em Cuba, os Estados Unidos deveria desmontar a sua base de lançamento de mísseis dentro da Turquia. Ou seja, traduzindo, Estados Unidos pode fazer o que quiser. Agora, as outras potências, outros países ficam à mercê desse potencial norte-americano. Só para você ver a seguinte situação. Os Estados Unidos já tinha uma base de lançamento de mísseis na Turquia. Quando a União Soviética tramita a formação dessa base de lançamentos de mísseis em Cuba, Estados Unidos vai reprimir violentamente o movimento, vai negar violentamente a possibilidade da instalação de uma base de lançamentos de mísseis em Cuba. Então, isso gerou um grande desacordo, um grande desentendimento entre a potência capitalista e a potência soviética, certo? Aí o seguinte, tá? Aqui só para mostrar, tá? A estrutura da
de um quartel de Moncada, em San Cristóbal, tá? Em Cuba, aquilo que seria basicamente a formação da base de lançamento de mísseis, ou seja, seria formado dentro desse quartel em San Cristóbal, em Cuba, tá? Mas nunca chegou a ser concretizada justamente por medo dos Estados Unidos de que Cuba tivesse uma base de lançamento de mísseis e pudesse lançar esses mísseis dentro do território norte-americano, certo? Aí, a Nikita Khrushchev retira os foguetes de Cuba. O jornal O Estado de São Paulo, recorte da época de 1962, diz assim: a troca de mensagens entre Kennedy e Khrushchev resolveu a grave crise internacional. Essa grave crise internacional era justamente a possibilidade de estabelecer o poder de lançamento de mísseis. Então, Estados Unidos suspende o bloqueio, a União Soviética tira bombardeiros e a China cessa fogo. Então, acordos que vão sendo feitos a partir da década de 60, que vai influenciar a chamada Guerra Fria moderna, porque até aí nós teríamos a chamada Guerra Fria clássica, tá ok? Um país botando medo no outro e assim sucessivamente. A Guerra Fria moderna, nós temos a corrida aeroespacial, a corrida armamentista, a corrida tecnológica. Nós temos como resultado, nós já falamos disso lá atrás, o lançamento de Laika, tá? Lançamento do Sputnik 1, lançamento da cadela Laika no Sputnik 2, dando volta na órbita da Terra. Depois nós temos Yuri Gagarin. Consequência disso, ainda na década de 60, 1969, a provável chegada do homem à Lua. Eu digo provável porque existem milhares de teorias da conspiração onde ainda afirmam que o homem não chegou à Lua. E mais recentemente eu li um artigo na revista Science América, onde estabelece que os Estados Unidos têm um programa de retorno do homem à Lua, mas seria economicamente inviável, tá? E ainda estão estabelecendo estudos acerca dessa possibilidade do homem retornar à Lua, certo? Aí nós temos, só para frisar, o presidente Kennedy do lado direito, tá? Da potência capitalista, do lado esquerdo, o presidente Nikita Khrushchev da União Soviética, representante da República Socialista Soviética, certo? Então, nós temos essas considerações de caráter fundamental. Isso é o caso da chamada Revolução Cubana. Portanto, a ideia era estabelecer o fim do poder dos Estados Unidos na ilha, que resultou diretamente, tá, na aproximação da ilha daquilo que nós vamos chamar da União Soviética, certo? Então, o seguinte, para a gente poder encerrar o capítulo de vez, nós temos que falar a respeito da cultura e a sociedade dentro desse mundo contemporâneo. A cultura e a sociedade dentro dessa ideia fundamental que nós chamamos entre socialismo e capitalismo. Lembrando que nós temos a chamada cortina de ferro. Professor, o que é a cortina de ferro? A cortina de ferro é uma espécie de bloqueio criado pelas potências capitalistas para dividir o lado oriental e o lado ocidental, para dividir os países socialistas soviéticos e os países de ordem capitalista. Então, nós chamamos de cortina de ferro, tá? Essa estrutura que vai pegar a questão dos montes Urais, toda a região dos montes Urais, e em fronteira com a
com os estados socialistas. Então, durante a Guerra Fria, o modelo socialista se expandiu, mas adotou de diferentes formas em diferentes países para além da União Soviética e que adotaram como modelo. Por exemplo, Cuba adotou o socialismo, mas é o socialismo cubano. A Coreia adotou um tipo de socialismo, sim, é o socialismo coreano. A China, também socialista, adota um modelo socialista, sim, mas dentro dos moldes da estrutura chinesa. Então, o socialismo se expandiu por diversos territórios, por diversas regiões do planeta até o início da década de 90. E teve várias facetas, várias mudanças de caráter fundamental. Os 3 países muito importantes dentro dessa estrutura da expansão do socialismo é a China, Cuba e Vietnã. Fora da expansão da União Soviética, que nós temos o Uzbequistão, Tajiquistão, Turcomenistão, Iugoslávia, Romênia, Bulgária, onde nós temos a Tchecoslováquia, onde nós temos outros países. Fora esses países, nós temos a China, Cuba e Vietnã. Destaque para Cuba, que era o país socialista que domina o território americano, ou que se estabelece dentro do território americano. Então, é uma exceção dentro da estrutura da América. Então, dizendo assim, cada país adotou o socialismo dentro da sua realidade, não sendo cópia do socialismo soviético. Portanto, China adotou o modelo socialista, mas dentro da realidade chinesa. Cuba, Vietnã, Coreia vão adotar o socialismo, mas dentro da sua realidade, atentar para a situação de cada um deles, a situação da China, do Vietnã e de Cuba, a realidade a qual eles passaram. Então, a Revolução Chinesa, nós vimos na aula passada, em 1949, proclamada a República Popular sob o comando de Mao Tse-tung. Revolução Cubana, acabamos de ver, em 1959, Cuba se torna o primeiro país socialista no continente americano, sob o comando de Fidel Castro, Raul Castro e Ernesto Che Guevara, tá ok? Então, esses 3 revolucionários comandam o processo da chamada Revolução Cubana. E nós já vimos lá atrás, no capítulo 7 da frente A, nós vimos assim, o conflito armado ou a chamada Guerra do Vietnã. Conflito armado que ocorreu no Vietnã no começo da década de 1959 e terminou em 1975. Mais precisamente de 1964 a 1975. Embora o confronto, embora o desacordo, embora os atritos começaram no fim da década de 50, mas foi em 1964 que nós temos basicamente o confronto bélico na região. Foi uma luta entre os 2 Vietnãs e um símbolo da Guerra Fria. Por que a Guerra do Vietnã é o símbolo da Guerra Fria? Óbvio. É óbvio, tá? Capitalismo, socialismo, Vietnã do Sul, Vietnã do Norte. A mesma coisa vai acontecer na Guerra da Coreia. Coreia do Sul, Coreia do Norte. Um lado capitalista, o outro lado socialista. O Sul capitalista, o Norte socialista. Vietnã do Sul capitalista, Vietnã do Norte socialista, que possivelmente teria o apoio da China, caso o confronto se alastrasse, se prolongasse por mais tempo. Então, esses
essas três revoluções, tá? Essas três guerras, esses três movimentos ocasionaram rupturas profícuas dentro da estrutura do movimento norte-americano. Então, dentro desse contexto de Guerra do Vietnã, dentro desse contexto de Revolução Chinesa, dentro desse contexto de Revolução Cubana, nós temos a eclosão de alguns movimentos sociais. Então, o que eu vou falar agora aqui tem ligação direta com, por exemplo, a aula de sociologia. Talvez alguns elementos que eu coloque aqui, vocês já tenham visto na aula de sociologia, portanto, a gente fica assim, um ambiente de, como é que eu posso falar? De complementação da aula de sociologia, a questão dos movimentos sociais, certo? Então, nós temos assim, na década de 50, 60 e 70, vai acontecer no mundo diversos movimentos sociais dentro desse elemento da Guerra Fria. Nós temos um chamado movimento feminista, que vocês estudam em sociologia. Vão estudar também em filosofia. Aliás, estudaram em filosofia quando a gente falava a respeito da Simone de Beauvoir, o feminismo, tá? A obra dela, O Segundo Sexo, a abordagem de que ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Então, a partir da década de 50, surge mais fortemente o movimento feminista. Aí nós temos o apartheid, tá? Que ocorre na África do Sul, vai ter influência direta nos Estados Unidos. A luta pelos movimentos, luta dos movimentos civis pela liberdade, pelos direitos civis nos Estados Unidos. Nós vamos ter a célebre ideia do Martin Luther King, nós vamos ter a chamada Rosa Parks, nós vamos ter o Malcolm X, falando assim, Malcolm X, tá? Grandes nomes dos movimentos da luta por direitos iguais nos Estados Unidos. No Brasil, nós teremos um movimento Tropicália. O que foi o movimento Tropicália? O movimento Tropicália foi um movimento ligado diretamente a uma estrutura musical de origem hippie, do movimento Woodstock, do festival, né? Woodstock Festival, acontecido nos Estados Unidos, 3 dias de festival, e esse festival era como eu posso dizer, era uma tentativa de se estabelecer um movimento contracultural contra a guerra do Vietnã. Então, faça amor, não faça guerra, ou paz e amor, ou amor sim, guerra não. Então, os jovens, eles passam a estabelecer alguns movimentos de luta contra a estrutura da cultura vigente ou da chamada cultura oficial. Diz assim, nos anos 50, nos Estados Unidos, ainda existia o chamado apartheid. Os negros eram proibidos de frequentar lugares reservados para brancos, como bares e restaurantes. O fato de haver escolas somente para negros e lugares reservados, aí se deixava clara a institucionalização do preconceito racial. Então, olha a situação, 2 imagens que nós temos desse apartheid, ou desse apartheid, tá? Dentro da estrutura norte-americana. Dentro dos ônibus, eles tinham lugares reservados somente a brancos. E foi o que aconteceu numa viagem de ônibus, né, urbano, tá? Dentro da cidade. Rosa Parks pegou e sentou num lugar que era reservado para um homem para um homem branco. E quando o indivíduo
chegou, entrou no ônibus, pediu para que ela se retirasse do assento. Ela se recusou a retirar-se do assento. Tornou-se assim, do fato, não só desse fato, não só dessa ação, mas devido a outras ações consequentes às suas ideologia, tornou-a um grande símbolo do movimento na luta por direitos civis dentro dos Estados Unidos. E o ônibus encontra-se até hoje, tá? Acho que é em Chicago, tá? Num museu em Chicago. Então, diz assim, desculpem, tá? Desculpem o texto gigantesco, mas eu achei bastante interessante esse texto, diz assim, tá? Um dos principais líderes dos direitos civis dos negros, em 63, foi o reverendo Martin Luther King. Tá? Ele pregava a igualdade de direitos entre negros e brancos. E como uma forma de protesto contra a desigualdade social, King propôs um boicote aos ônibus de Montgomery, tá? No Alabama, pois os brancos tinham prioridade para sentar nos bancos. Se uma pessoa branca entrasse no ônibus, o negro teria que levantar-se e ir mais para o fundo, de forma a liberar mais espaço para os brancos na frente do ônibus. Era o ápice da desigualdade e gerou o surgimento do movimento pelas liberdades civis nos Estados Unidos, que propunham o fim da desigualdade racial nos Estados Unidos. King foi assassinado por um branco em abril de 1968. Aí o nosso texto, tá? Do nosso livro de história, fala assim, luta pela igualdade racial dentro da estrutura desse contexto de Guerra Fria. Está acontecendo Guerra do Vietnã, acontecendo Guerra da Coreia, está acontecendo Revolução Cubana, está acontecendo diversos movimentos dentro da Guerra Fria e ainda temos também esses movimentos de luta por direitos civis. Diz assim, desde da última década do século XIX, nos Estados Unidos, após a Guerra de Secessão, que levou à abolição da escravidão, o país implementou uma série de leis segregacionais. Portanto, a própria prisão de Nelson Mandela no território dos Estados Unidos foi justamente a partir dessa ideia do segregacionismo racial. Toda essa situação agravava ainda mais o racismo que já existia na sociedade dos Estados Unidos. Na década de 50, que é essa década que nós estamos falando, o movimento negro ganhou força nos Estados Unidos. Passou a lutar por maior igualdade racial. O marco importante dessa luta aconteceu em 1955, tá? Quando Rosa Parks, uma mulher negra, não aceitou se levantar do seu assento do ônibus para uma mulher branca, tá? Pudesse sentar. Eu falei indivíduo, era indivídua, tá ok? Na época, a lei determinava que os negros só podiam ocupar os últimos lugares dos veículos públicos, que o motorista deveria ser obrigatoriamente branco. Olha a própria situação. O motorista deveria ser branco, não deveria haver um motorista negro. Tá, okay? Rosa Parks foi presa e isso gerou revolta na comunidade negra na região, desencadeando uma série de manifestos. Ou seja, durante o contexto de Guerra Fria, de expansão tecnológica, de expansão armamentista, nós ainda temos muitos elementos de regressão no campo da cultura. Então, o ato de Rosa Parks fortaleceu a organização de diversos movimentos negros. Alguns deles defendiam ações pacíficas em prol da igualdade, como liderado por Martin Luther King. Outros, como os Panteras Negras, muito interessante também, o movimento dos Panteras Negras, tá?
Muito interessante essa ideia. Como aquele ligado, tá, o Pantera Negra usava tática violenta. A política atuava com rigor contra os membros desse grupo do Pantera Negra. Então, eles acabavam lutando, acabavam violentando muitos indivíduos brancos que eram acusados de injustiça racial. Luther King foi advogado, pastor da Igreja Batista e um dos principais líderes negros da história dos Estados Unidos. Ele lutava contra a discriminação racial e criticava a guerra do Vietnã. Muitos norte-americanos ou estadunidenses passaram a criticar a guerra do Vietnã, porque, segundo ele, o movimento da guerra do Vietnã levou muitos jovens, principalmente jovens negros, para os campos de batalha. Ele lutava contra a discriminação racial, criticava a guerra do Vietnã, defendia o direito dos negros e das mulheres, pregando o uso da não violência e da desobediência civil. Certo? O movimento conseguiu aprovação pelo governo dos Estados Unidos da Lei dos Direitos Civis, que extinguiu oficialmente a segregação racial, de gênero, de cor e religião. Mas, mesmo assim, surgiram os chamados movimentos sufragistas, que eram movimentos de luta por direitos das mulheres, fruto do movimento feminista. Então, nós temos diversas obras, filmes, por exemplo, chamam As Sufragistas, a luta das mulheres em prol do direito do voto. Então, reivindicavam melhores condições de vida, melhores condições dentro da sociedade, e isso passa a existir. Enquanto o governo estava preocupado com a corrida armamentista, a corrida tecnológica, a corrida aeroespacial, a sociedade e a cultura dentro dos Estados Unidos passavam por essas condições. Aí nós temos assim, Malcolm X foi também um dos maiores e importantes nomes do ativismo negro nos Estados Unidos, na luta pela igualdade de direitos. Foi assassinado em 65 durante uma palestra em Nova York, ou seja, todos aqueles que se envolviam diretamente na luta por direitos de igualdade civil acabaram sendo assassinados ou presos dentro dos Estados Unidos. Deixa eu ver. Aqui. O movimento hippie é um dos movimentos mais conhecidos na trajetória histórica da humanidade, certo? Movimento politizado em suas origens, pregava contra as armas nucleares, a guerra do Vietnã e eram favoráveis à paz mundial e o amor livre. As palavras de ordem: faça amor e não faça guerra, marcou o movimento e ficou também caracterizado pelo estilo de roupas, utilização de flores, pelas cores fortes. O símbolo do movimento passou a significar paz e amor, certo? Então, o que vai acontecer? Dentro da estrutura das guerras que estão acontecendo no período da Guerra Fria, movimentos culturais passam a surgir. Então, o movimento hippie foi um movimento contrário automaticamente à chamada Guerra do Vietnã. Muitos jovens deixaram de se alistar para serem enviados para o conflito no Vietnã. Por isso, alguns indivíduos passam a estabelecer uma estrutura de rebeldia em relação à cultura vigente. Então, o movimento hippie foi um movimento de luta ideológica contra a chamada Guerra do Vietnã, onde muita gente passou a condenar as ações dentro dos Estados Unidos a respeito da Guerra do Vietnã. Em relação a isso, nós temos também o chamado movimento feminista, que acontece lá na década de 50. Nós tivemos uma palavra sobre Simone de Beauvoir. Agora, o professor de sociologia, ele deve ter falado um pouco mais para vocês a respeito dessas situações. Portanto, está no capítulo 8, tá? Está no capítulo 8 do livro de sociologia. Portanto, se vocês não viram, vocês ainda vão ver,
tá? As mudanças e ação coletiva que passam a acontecer dentro da sociedade. E esses movimentos sociais vão falar dos movimentos feministas, que são considerados movimentos históricos, e dos chamados novos movimentos sociais que surgem dentro da estrutura do mundo de Guerra Fria. Então, diz assim: o movimento feminista remonta ao século XIX, o movimento das mulheres que trabalhavam nas fábricas da Inglaterra, que queriam melhores condições de vida, queriam melhores condições de trabalho, queriam melhores condições de salário. Então, o que vai acontecer? Inclusive, a morte de mais de 100, foram 200, 120 mulheres de uma fábrica inglesa que teria dado, historicamente, origem ao Dia Internacional da Mulher. Então, diz assim, o movimento feminista remonta ao século XIX. Primeiro, com o envolvimento das mulheres no processo de abolição da escravidão, principalmente nos Estados Unidos e em outras colônias americanas. E diz assim, depois, com a luta pelo voto, isso passa a ocorrer final de 1890, por aí. Depois, com a luta no pós-Segunda Guerra. E esse movimento ganha forças. Por favor, por que esse movimento ganha forças? Nós temos Primeira Guerra Mundial, nós temos Segunda Guerra Mundial. Durante a Primeira Guerra Mundial e durante a Segunda Guerra Mundial, homens foram mortos no campo de batalha e as mulheres passaram a integrar a mão de obra nas fábricas. Portanto, eram as mulheres, parte da produção era desencadeada pelas mulheres, e as mulheres passaram a ter um papel fundamental dentro da sociedade. Pós-Primeira Guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, essas mulheres, elas estão se letrando, ou seja, elas estão se preocupando um pouco mais com o seu processo educativo, elas estão ligadas diretamente aos movimentos trabalhistas, elas estão ligadas diretamente aos chamados movimentos sociais. Então, elas passam a ter maior participação dentro da sociedade, diz assim. E nos anos 50, marcou a grande virada feminista. Então, a partir da década de 50, ainda temos guerras. Temos a Revolução Chinesa, temos a Revolução Cubana, temos Guerra do Vietnã, temos Guerra da Coreia, e assim sucessivamente. E as mulheres estão gradativamente entrando no mercado de trabalho, entrando nas cátedras universitárias. As mulheres, elas passam a ter um papel importante dentro do contexto desse mundo chamado de Guerra Fria. Basta você ver, assim, por exemplo, um filme, Estrelas Além do Tempo, se não me falha a memória, narra justamente, além de serem mulheres, tá? As cientistas eram mulheres e negras. Olha o problema que vai gerar dentro da cultura norte-americana, dentro da cultura dos Estados Unidos. Então, esses movimentos passam a exercer muita importância. E, além disso, tem assim, sutiãs foram queimados, as mulheres passaram a adotar novas maneiras de se vestir. Surge a minissaia, a pílula anticoncepcional, as mulheres buscam liberdade, as mulheres buscam direito de voto, as mulheres buscam igualdade salarial, as mulheres buscam igualdades de direitos. Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver. Não, minha querida, não faltam muitos movimentos sociais. Pode almoçar, fica tranquila, tá ok? Fica sossegada. Mas tem mais qual? Ou esse é o Oi? último? Tem mais Não. qual? Ou esse é o último? Opa, deixa eu ver aqui. Não, deixa eu passar aqui. O movimento de maio de 68 e a gente entra na questão da cultura brasileira, que a gente vai falar a respeito do movimento Tropicália, certo? Tá. Movimento social, só falta mais um. Aí vamos falar do movimento Tropicália. E o movimento Tropicália vocês devem ver na aula de artes ou na aula de literatura, tá bom?
Tá, então tá, obrigado, Ney. Depois eu procuro Ok, na internet, tá? tranquilo, Tchau. sem problema nenhum. Tá ok, bom almoço, certo? Obrigada, eu Então, também. temos essas informações. A partir da década de 50, esse movimento, tá? Movimento feminista muda a trajetória de se encarar a organização dentro da sociedade mundial. Então, isso a partir do lado ocidental, tá? O movimento feminista na União Soviética vai começar as suas manifestações depois da queda da União Soviética na década de 90. Tá? Apesar de já existir alguns movimentos que as mulheres queriam participação, liberdade, na União Soviética pós-1990, então na ex-União Soviética, certo? Aí nós temos o movimento de maio de 1968 na França, diz assim: o ano de 1968 foi marcado por grandes manifestações em todo o mundo. Em maio de 1968, na França, os jovens foram às ruas reivindicando liberdade de expressão e direitos trabalhistas. No mundo todo, a censura gerava protestos, tanto no Brasil, quanto no Chile, quanto nos Estados Unidos, na União Soviética. Então, tudo tinha um elemento chamado censura. Então, a proibição na Europa, perdão, a proibição de exibir filmes e manifestações conservadoras contra as demais formas de cultura, como o teatro, a literatura, acabaram a gerar uma série de manifestações. Na América Latina, era o período de ascensão de várias ditaduras militares, como no Chile e Brasil, e vão surgir movimentos a partir dessa estrutura. Então, nós temos maio de 68, movimento de maio de 68, nós temos um movimento de Woodstock Festival, um movimento hippie, que vai influenciar a cultura mundial. No caso de Brasil, nós temos transformações de caráter fundamental. Então, a cultura brasileira, cinema, teatro e música. Aí nós temos alguns nomes como Geraldo Vandré, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque, Nara Leão, nós temos a questão de Elis Regina, nós temos vários e Raul Seixas, nós temos vários e vários outros artistas que passam a utilizar a cultura como um mecanismo de oposição ao regime militar. Nos teatros eram encenadas peças baseadas na nova concepção do Oficina e do Arena, ou seja, movimentos criados contra o regime militar, contra a censura militar. O tropicalismo era cantado ao som de guitarras elétricas, introdução de guitarras elétricas no som da estrutura cultural do Brasil. Surgem, a partir daí, diversos grupos, como, por exemplo, o Luiz Caldas, como, por exemplo, The Fevers, como, por exemplo, Renato e seus Briquetes, tá? Eu sou um pouquinho mais antigo, então eu lembro de algumas músicas, de alguns elementos desses indivíduos. No cinema, dois movimentos marcaram a cinematografia, o cinema novo e o cinema marginal. O cinema novo era uma estrutura de expressão das ideias políticas e culturais desenvolvidas dentro do campo artístico nacional. No cinema marginal está ligado à periferia, às favelas, ligado diretamente aos centros que não se desenvolvem, como, por exemplo, a estrutura do interior do Brasil e tudo mais. Então, vários e vários movimentos. Aí diz assim: no ano de 1967, o movimento tropicalista revolucionou a MPB ao romper com o tradicionalismo reinante na música popular brasileira. Entre os principais participantes destacam-se
Caetano Veloso, Gilberto Gil, além das cantoras Gal Costa, Maria Bethânia e o compositor Tom Zé, da banda Os Mutantes, e o maestro Rogério do Prado. Então, esses foram alguns dos indivíduos do movimento Tropicália. E durante a evolução do movimento, na década de 60, 70, 80, nós temos o surgimento da célebre e ilustre lambada. Vocês não devem se lembrar do movimento da lambada, mas os pais de vocês com certeza dançaram ou já ouviram a lambada. Chegou a ser o ritmo proibido pela Igreja Católica Apostólica Romana. O Papa João Paulo II teria proibido, tá, para os cristãos católicos a dança da lambada, porque era uma expressão da cultura popular brasileira. O cinema novo, tá, comandado principalmente por Glauber Rocha, tá? Glauber Rocha está ligado diretamente ao desenvolvimento do cinema, da abordagem do dia a dia do brasileiro, tá? As cenas, as realidades do brasileiro, como Rio 40 Graus, tá? E Vidas Secas, retratando o dia a dia, retratando a vida do brasileiro, um manifesto estético em relação da fome, da precariedade, o dia a dia que o brasileiro vivia, a condição de miséria, a condição de pobreza que esse brasileiro vivia, tá? E dentro dessa ideia ainda nós temos o chamado cinema marginal. Diz assim, cinema marginal originou-se do desdobramento do cinema novo, mas com uma clara crítica ao movimento que precedeu. Os cineastas ligados ao marginal descambaram para a representação da marginalidade e do amorismo. Marco fundador foi o filme Bandido da Luz Vermelha, de 1968, por Rogério Zagazella. Tá? Ou seja, a ideia do cinema marginal era retratar a vida dentro da ótica ou da ideia do cotidiano dos indivíduos dentro da cidade, como era a questão da própria marginalidade dentro do Brasil. Nós temos o filme Pichote, que retrata justamente essa condição da estrutura marginal dentro da sociedade brasileira. E dentro dessa ideia, dentro dessa ideia do cinema, da música, da cultura, desenvolve-se toda uma trajetória a respeito da organização dentro da chamada Guerra Fria. Portanto, a cultura, sem contar que a cultura internacional foi marcada por filmes, tá? Por desenhos animados, por diversas expressões da mídia contra a estrutura soviética. Enquanto os soviéticos tinham uma propaganda voltada para combater a ideologia norte-americana, aí dentro dos Estados Unidos nós tínhamos uma ideologia para combater a estrutura soviética, como, por exemplo, o Incrível Hulk, o Quarteto Fantástico, o Homem de Ferro, são personagens criados dentro do contexto da Guerra Fria, tá? O Incrível Hulk, um acidente que ocorre com bombas nucleares no Novo México, transformando um cientista num grande monstro, certo? O Quarteto Fantástico, cientistas, tá? Cientistas norte-americanos que estão expandindo as suas descobertas sofrem de explosão comandada por um inimigo que representa, esse inimigo representa o poder da União Soviética. E o famoso, grandioso Homem de Ferro, que estabelece justamente, tá, uma prisão do Tony Stark, que era um grande cientista, um grande pensador norte-americano, um grande cientista norte-americano, e as suas experiências dentro de uma caverna onde ele estava aprisionado, tá? Aprisionado, para você ver o poder e a inteligência, a superioridade norte-americana. Dentro de uma caverna, um cientista norte-americano é capaz de criar um traje de superioridade de combate bélico.
portanto, surgem essas ideias que vão desencadear o desenvolvimento da cultura no texto que nós vamos chamar de Guerra Fria. E também, como eu já citei aqui uma vez, mas vale a pena citar novamente, produzido pela Inglaterra, tá? Uma produção inglesa também de combate ao poder soviético, o chamado maior espião do mundo, o James Bond, o chamado 007, a permanente luta do sistema capitalista contra o sistema soviético. É claro que hoje não temos mais União Soviética, portanto, houve um processo de adaptação das histórias do James Bond à realidade do mundo contemporâneo. Deixa eu ver aqui. É muito demais, concordo contigo. Então, o que vai acontecer? Com uma readaptação das ideias do 007 com a realidade do mundo contemporâneo. Então, isso tudo vai ser chamado propaganda dentro do processo da Guerra Fria. Então, o mecanismo de propaganda, o cinema, a arte, a cultura foram elementos que também se desenvolveram dentro do contexto que nós vamos chamar de Guerra Fria, tá ok? Então, para vocês, eu encerro por aqui. Faltam 7 minutos para dar o nosso horário de aula. Eu encerro por aqui a nossa atividade de hoje, tá ok? Quero agradecer muito a presença de vocês na nossa aula e amanhã nós temos mais um bocadinho de aula de história com vocês, certo? Para vocês eu desejo um bom almoço, uma boa tarde de quarta-feira e um beijo carinhoso. Tchau, tchau.